Você prioriza alimentos naturais, evita ultraprocessados, come pouca quantidade e mesmo assim não emagrece? Se não passou por isso, é provável que conheça alguém nessa situação. Será que a culpa é do metabolismo lento? Ou da tireoide, quem sabe? Ou existem outros possíveis culpados? Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Eu sei que às vezes a gente pode parecer repetitivo e acho que a gente é mesmo. Mas pessoal, existe um motivo. Primeiramente, nem todo mundo está aqui desde o início e ouviu todos os episódios. Toda semana chega gente nova que não ouviu ainda aquilo que a gente fala sobre a importância das proteínas na dieta. Além disso, exemplos como esse que a gente vai falar agora a seguir me fazem pensar que a gente tem que passar a mensagem de diferentes formas, porque às vezes o que fica claro para uma pessoa pode não ficar claro para outra. O que eu percebo conversando com as pessoas nas redes sociais é que é muito fácil a gente negligenciar a quantidade de proteína, porque a gente foi criado, a maioria de nós, comendo muito pouca proteína e muita energia de outros alimentos. Mesmo quando a gente acha que está comendo tudo certo, que está fazendo uma alimentação saudável, se a gente não estiver monitorando, prestando atenção nisso e conscientemente priorizando a alimentação com mais proteínas, a gente não vai comer o suficiente. Pois é, eu tenho um paciente adulto que mora fora do Brasil, 1,75 m, e que consultou comigo para ouvir uma segunda opinião sobre emagrecimento. Ele me disse que costumava ouvir os podcasts, que já acompanhava o meu trabalho e que, portanto, estava seguindo uma dieta nos moldes que a gente propõe. Ou seja, uma dieta pobre em carboidratos, rica em proteína, de modo a ter uma saciedade maior e, portanto, facilitando assim o emagrecimento. Acontece que ele não conseguia emagrecer, mesmo fazendo alegadamente uma dieta dentro desses moldes, de modo que ele começou a utilizar Mounjaro, prescrito pelo seu médico em outro país. Bom, com o uso do Mounjaro, começou a perder peso. E então eu perguntei como é que estava sendo a rotina alimentar desse paciente e ele me disse o seguinte: café da manhã. Um ovo batido com uma colher de sobremesa de queijo, mais uma colher de sobremesa de tapioca, mais uns 5 tomatinhos. Meia xícara de café com um pingo de leite. 1/4 de abacate. Uma fatia pequena de melão. Não costuma almoçar. Jantar. Uma fatia grande de melancia, peixe com legumes e uns 4 figos. E isso é tudo que essa pessoa come num dia típico. Bem, eu acho que a gente pode começar comentando o que está certo aqui, porque sempre tem alguma coisa que pode estar certa, né? A minha impressão é que é uma pessoa que tem consciência da importância de priorizar a comida de verdade, né? A gente não viu aqui nenhum pacotinho, não tem ultraprocessado, não tem miojo, não tem excesso de farináceos, não tem açúcar, pelo menos não tem açúcar adicionado, exceto pelas frutas. Isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção aqui, a grande quantidade de frutas. E a maioria delas são frutas doces, exceto pelo abacate, né? Aqui tem uma fatia de melão, uma fatia grande de melancia e 4 figos. Agora, o que chama atenção mesmo é que a quantidade de proteína é baixíssima. A quantidade total de comida é pouca, né? Então é claramente uma pessoa que está ingerindo poucas calorias, isso pode ser por conta da medicação, que reduz a fome, mas quando ele come, está comendo pouco de tudo e principalmente pouca proteína. A gente tem aqui durante o dia um ovo e uma porção de peixe. É bem pouca coisa, né, para um adulto de 1,75 m. Fazendo rapidamente as contas,
a quantidade de proteína que não chega nem no 0,8 gramas de proteína por quilo de peso ideal. Que é a quantidade mínima para evitar desnutrição proteica. Exatamente. E o resto dos alimentos, que como você bem pontuou, Sari, é comida de verdade, são alimentos saudáveis, o ponto não é esse. O resto tudo é fonte basicamente de energia. Vocês querem ver, pessoal? Vamos lá. Um ovo é a única coisa que tem proteína, basicamente, nesse café da manhã. E é pouquíssimo, porque é um ovo, tem 7 gramas de proteína. Depois vem queijo, que é uma fonte de energia, na forma de gordura. Depois tapioca, que é uma fonte de energia pura. Tudo bem, é uma colher de sobremesa de queijo de tapioca. A quantidade é pequena, né? Mas, enfim. Mas a questão não é apenas a quantidade, é a questão da proporção. Vocês já devem ter ouvido a gente falar aqui em relação proteína-energia. Isso está bem explicado no meu livro, a gente tem episódios nos quais a gente menciona esse conceito, mas a ideia é que a gente precisa aumentar a proporção entre a quantidade de proteína que a gente consome e a quantidade de energia. O que é energia? Alimentos que fornecem apenas calorias, ou seja, carboidratos e gorduras. As proteínas também fornecem 4 calorias por grama, mas elas têm a função primária de estrutura e não de fornecer energia, porque é muito mais difícil para o corpo utilizar a energia das proteínas como fonte primária do que utilizar os carboidratos e as gorduras que vêm da alimentação. Além do que, como vocês já sabem, as proteínas que a gente consome diminuem o nosso apetite, de modo que a gente tende a consumir menos energia nas refeições como um todo, se a relação, se a proporção proteína-energia estiver maior. E arrematando o restante do café da manhã, nós temos ainda 1/4 de abacate, que é basicamente só energia. Ok, não é muito. Ok, é saudável. Ok, não tem nenhum problema numa dieta low carb. A questão não é essa, pessoal. A gente está vendo que a relação proteína-energia está inadequada, porque a proteína nesta refeição inteira é basicamente o ovo. E, por fim, uma fatia de melão. O que acontece é que as frutas, elas acabam preenchendo um espaço no estômago. Imagina a pessoa que está tomando uma medicação que reduz a fome, ela não vai conseguir comer mais proteína se ela estiver priorizando as frutas. Então, acho que essa que é a questão aqui, né? Aí a pessoa nos fala que não costuma almoçar. Eu entendo que dentro do pensamento habitual de quem quer emagrecer e está usando um remédio que diminui o apetite, parece fazer sentido. Vou aproveitar que tenho pouca fome e vou pular o almoço. Mas percebam que isso dificulta ainda mais a nutrição adequada, que é mais difícil a pessoa atingir a quantidade mínima necessária de proteína pulando o almoço. E aí no jantar ele começa a comer com uma fatia grande de melancia. Isso também chamou a minha atenção, né? Comer a fruta primeiro, talvez porque aí já está com fome e é uma coisa mais rápida, mais fácil do que preparar primeiro a comida, né? O jantar. Então, a gente vê que isso acontece. Você vai lá e pega uma fruta mais rápida, uma banana, uma laranja, né? O que quer que seja. Eu comia muito abacaxi. Eu lembro, na minha época das frutas, né? Que eu achava que eu podia comer tanta fruta quanto eu quisesse. Eu já comprava um abacaxi picadinho no supermercado, descascado, para eu não ter esse processo de ter que preparar. Só que aí eu começava a comer o abacaxi e só parava quando terminava. Era meio quilo de abacaxi de uma vez só, enquanto eu estava lá cozinhando o que seria, o que eu achava que eu ia jantar. Mas aí não conseguia jantar direito, porque afinal já tinha meio quilo de abacaxi na minha barriga. Então o motivo da gente trazer esse exemplo aqui para vocês é, primeiramente, será que essa pessoa não poderia estar tendo um emagrecimento saudável, até mesmo sem o uso de medicação, se ela estivesse fazendo uma dieta com uma quantidade adequada de proteína e pobre em energia? A qualidade dos alimentos individualmente é boa. A questão é que falta um ajuste da quantidade, da composição desses macronutrientes. Mas alguém poderia dizer, tá bem, mas agora ele está usando medicação e está emagrecendo.
Mas percebam que a quantidade de proteína que está sendo consumida é menos da metade daquilo que seria indicado e chega a ser menos do que o mínimo recomendado para evitar a deficiência. Boa parte do peso perdido será de massa magra, e isso significa, por vezes, terminar o processo com uma composição corporal pior do que começou. E a gente está vendo aqui essa desnutrição proteica, né? Então, uma pessoa que está consumindo menos do mínimo necessário para garantir a sua nutrição, o funcionamento do seu corpo, provavelmente vai ter consequências como queda de cabelo, vai ter flacidez, talvez as unhas comecem a ficar fracas. Isso sem falar na sarcopenia que pode advir disso, né? Ou seja, na perda de massa magra que vai fazer falta do ponto de vista funcional, na velhice sobretudo, quando a gente já tende a perder massa magra pela própria idade. Pode inclusive acontecer que por conta dessas coisas que você falou, Sari, queda de cabelo, piora da qualidade das unhas, flacidez, a pessoa opte por interromper o uso da medicação. E aí, comendo quase nada de proteína e basicamente só energia e sem o efeito inibidor do apetite do remédio, o que vai acontecer? Vai comer mais quantidade dessas mesmas coisas e vai começar a ganhar peso. E aí vai continuar com desnutrição proteica, só que ainda com mais gordura. E provavelmente vai chegar ao mesmo peso que estava quando iniciou, porém com ainda menos massa magra e ainda mais massa gorda. Então é absolutamente essencial que as pessoas entendam que mesmo sem fome, a proteína precisa ser priorizada. Não é opcional. Para atingir uma meta de saúde e composição corporal, não basta apenas comer pouco. A primeira coisa que eu fiz quando fiquei sabendo de como essa pessoa estava se alimentando foi encaminhá-lo para um nutricionista. Porque, claro, ninguém nasce sabendo, ninguém é obrigado a saber esses detalhes que a gente está conversando com vocês. Por outro lado, voltando ao início aqui do episódio, eu acho que a repetição ajuda, talvez exemplos como esse tornem mais palpável para as pessoas que muita gente que acha que está comendo proteína o suficiente, na verdade não está. E aí começam a levantar hipóteses do tipo, eu tenho problema de tireoide, é por isso que eu não emagreço, né? Eu estou fazendo tudo certo, estou comendo poucas calorias, tem alguma coisa errada comigo. As pessoas se frustram porque não conseguem sair desse looping. Comem cada vez menos e aí não tem resultado e acabam apelando para uma medicação que a princípio vai trazer o emagrecimento, mas se a gente olhar o longo prazo, se não for corrigida a composição dessa dieta, vai ser muito difícil de manter uma boa saúde. Pobre da tireoide, né? Coitada da tireoide, ela costuma levar a culpa por crimes que ela jamais cometeu, né? Se você quiser aprender a ajustar a quantidade de proteínas na dieta, primeiro fazer o diagnóstico, né? Avaliar quanto realmente você está consumindo, descobrir qual é a quantidade certa para o seu peso, para a sua altura, e aprender estratégias de como fazer isso com comida de verdade e alguns bons industrializados proteicos, a gente está fazendo um desafio Proteína na Medida, que é um bônus para os assinantes da minha newsletter Descobertas no Substack. Quem quiser participar, pode acessar sarifontana.substack.com e a gente vai deixar o link aqui também na descrição do episódio. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e/ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.